Oi, irmãos, tudo bem? Estamos aqui, né? Mais um dia, graças a Deus, para podermos participar do nosso culto de oração, meditar um pouco na palavra de Deus, orarmos uns pelos outros, que é mandamento, né? Até estamos aqui num fundo que é depósito / quarto. Sim, para matar a curiosidade, né, dessas coisas amontoadas aqui atrás, como os irmãos sabem, a gente se mudou, né? E estamos com os quartos desmontados aqui, tudo atrás. Então, irmãos, mas voltando ao que interessa, vamos abrir em Salmos 119, versículos 73 e 74. Salmo 119, né? Os irmãos todos sabem que é bem grande. Mas só vou ficar nesses dois versículos. Amém? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem me verão e se alegrarão, porque tenho esperado na tua palavra. Amém. Então aqui, né? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que aprenda os teus mandamentos. Que assim seja, né? Que possamos aprender com o Senhor o que Ele quer falar, né? Para que nós entendamos a sua palavra corretamente, pratiquemos, que é o mais importante. Os que te temem me verão e se alegrarão. Que assim seja em nossa vida. Que as outras pessoas possam nos ver e se alegrar, né? Dizendo, ó, ali vai um homem, uma mulher de Deus, um cristão, né? De verdade. Porque tenho esperado na tua palavra. E a gente tá vendo, né? A palavra do Senhor se cumprindo. Então, realmente, nós devemos esperar e cada vez interceder mais, né? Por tudo que está acontecendo, pelas nossas vidas, dos nossos parentes, dos nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus. Então, oremos agora, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque aprendemos a esperar em ti. Ajuda, Senhor, aquele que não consegue, Senhor, que quer fazer as coisas por conta própria. Ajuda, Senhor, a termos cada vez mais entendimento da tua palavra, a sermos exemplos neste mundo que cada vez é pior, Senhor. Mas a tua palavra mesmo já disse que isso ia acontecer. Então, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai. Nos guia, Senhor, nos dirige pelo caminho, pelo teu caminho, Senhor, pelo caminho certo. Em nome de Jesus, que possamos influenciar as pessoas pro bem, Senhor, a querer te conhecer, a querer ter uma vida contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, em todas as nossas dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este culto de oração. Cada irmão, Senhor, em cada lugar que está assistindo neste momento, Senhor, seja abençoado. Em nome de Jesus, cada família, Senhor, eu lhe peço, Pai, e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, te adoramos, Senhor. Bendizemos ao teu santo nome, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és, só tu és o Deus, só tu és o Rei, tu és Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Santo Senhor, Jesus, só tu és santo, só tu és santo, Jesus. Recebe, Senhor, o louvor e a adoração da tua igreja, Senhor. A tua igreja clama a ti, Pai. A tua igreja clama, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Glorificamos, Senhor, ao teu santo nome e clamamos, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar os irmãos para estarmos louvando a esse Deus maravilhoso, com um louvor que se chama Incomparável. Vamos lá? Sangue derramado, graça revelada, em Cristo, Filho de Deus, sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome, sede de ti,
amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus, atraído pelo teu doce Espírito, seguindo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Teu amor me satisfaz. Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso culto online, né? Colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração, né? Queria deixar com os irmãos aqui um versículo que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, que diz o seguinte: continuem crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Libertador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente, Pai, queremos Te dar graça, meu Pai, pela vida de Tua igreja, Pai, pela vida de cada um, Pai. O Senhor tem sido fiel conosco, meu Pai. O Senhor tem sido nosso canal de bênção, Senhor. O Senhor é grande, digno, meu Pai, de todo louvor. Só temos a Te engrandecer, meu Pai. Estamos colocando diante de Ti, Pai, a Tua igreja, Pai, e que Seu Espírito Santo, Pai, esteja habitando, Pai, no coração de cada um, Pai, que o Senhor possa fazer morada, Pai, nos corações, meu Pai, que o Senhor esteja criando em nós, Pai, um coração puro, um coração reto diante de Ti, meu Pai, que todos possam realmente conhecer a Tua palavra, Pai, em espírito e em verdade, meu Pai. Temos só a Te agradecer, meu Pai, por sermos Teus filhos, meu Pai, e como diz a Tua palavra, meu Pai, que se nós reconhecemos o nosso próprio pecado, meu Pai, que o Senhor nos daria por confiança, meu Pai, e o Senhor nos perdoaria, nos purificaria de todo o pecado, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por tudo, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, esteja habitando em nosso coração, meu Pai, fazendo morada em nós, meu Pai, a todo momento em nossos lares, Pai. Pedimos as Tuas misericórdias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma oração antes de começar o estudo da palavra? Vamos lá? Senhor Deus, graças Te damos, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai. Que o Senhor nos permite estar na Tua presença, ouvindo da Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti. Dai-nos entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa-me como um instrumento Teu, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 3 ao 42. Eu vou dar uma aceleradinha para não me alongar. Versículo 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis,
porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Ali no versículo 15 agora. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lá no 29 agora, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Lá no 32 agora. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. No 37 agora. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se
e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Até aqui. Irmãos, por que eu estou falando essa palavra, né? Eu não estou assistindo muita televisão, mas eu estou acompanhando nos grupos, né? E vi ali no grupo da igreja. E a gente vê o que está acontecendo ao redor da gente e no mundo inteiro. A gente vê essas doenças, a gente vê um país tomando outro, a gente vê toda essa barbaridade que a gente está vendo acontecendo. Mas mesmo assim, parece que a gente não está acreditando nos fins dos tempos. Parece que a gente continua correndo atrás de tudo que a gente quer, a gente continua dando prioridade para tudo, o que é nossa vontade. E muitas vezes a gente está se afastando de Deus a passos largos e a gente não está percebendo. A gente está vivendo como se isso aqui nunca fosse acabar, como se a nossa eternidade fosse aqui, como se a gente tem que adquirir, correr atrás dos sonhos, dos nossos sonhos, não dos sonhos que Deus tem para nós. E a gente está fazendo tudo da maneira que a gente quer, do jeito que interessa a gente, e se afastando de Deus. Eu estou falando isso para os irmãos. Eu gosto muito de falar das coisas que acontecem comigo, porque aí tu tem um conhecimento de causa, tu sabe do que tu está falando porque tu está vivenciando, né? Então, o que acontece eu não trabalho mais na academia, agora a minha única renda é Mary Kay, e eu dependo de trabalhar para eu ganhar. Se eu trabalho menos, eu ganho menos. Se eu trabalho mais, eu ganho mais, né? E agora eu comecei a focar em carreira e não só mais nas vendas. Porque só as vendas estava ficando o valor que eu estava recebendo estava sendo pouco, né? Não estava sendo o que eu estava acostumada a receber na academia, nem metade do que eu estava recebendo na academia, mas mesmo assim eu estou conseguindo quitar as minhas contas, estou conseguindo fazer as coisas que eu tenho que fazer, não tá faltando, né? Mas aí eu comecei a pensar, a coisa tá ficando difícil, então eu vou começar a focar na carreira. E aí o tempo, como muitos irmãos conhecem, o meu marido trabalha à noite, então a minha prioridade depois que eu saí da academia foi fazer tudo para estar o mais tempo possível com ele. Então, dormia de madrugada para estar acordado com ele, o horário que ele acordasse, para aproveitar e estar com ele até o momento que ele chegasse do trabalho, fazer refeições junto. Isso sempre estava sendo para eu ter um momento de qualidade com meu marido, com meu esposo, então eu estava vivendo dessa forma, né? Dormia tarde e acordava tarde. E com esse de fazer carreira, eu senti a necessidade de ter que acordar mais cedo. Porém, eu não queria também deixar de estar com meu marido. Então, eu dormia tarde e acordava cedo. E eu cheguei a comentar com uma amiga semana passada que o tempo não estava dando, o tempo não estava sendo suficiente. Eu acordava muitas vezes 10 horas da manhã ou meio-dia, ia dormir 4 horas da manhã, mas para mim estava tranquilo, eu fazia todas as minhas coisas durante o decorrer do dia, dava tempo para tudo. E eu acordando às 7h30 da manhã, 8 horas, e ficando até tarde acordada também, eu estava ficando cansada, igual eu não conseguia fazer o que eu fazia antes. Parece que o tempo, como diz aqui a palavra, o tempo está se abreviando, não está dando tempo para fazer as coisas, né? E aí, quando tu vê que não está dando tempo, tu começa a cortar algumas coisas, né? E eu vou cortar o quê, né? Aí começou a vir na minha mente palavras de pessoas que diziam algumas coisas para mim e veio naquele momento.
nesse momento que eu queria tirar algumas coisas para o meu tempo ficar mais produtivo, começou a vir algumas coisas na minha cabeça. Então eu falava sempre, né, que eu tinha o hábito de acordar de manhã cedo não, né? Acordar de manhã é o horário que eu acordava, e descer as escadas e ler a palavra, fazer a minha oração, porque eu tinha que dar o primeiro lugar para Deus, porque foi isso que eu vi na palavra, então era isso que eu tinha que fazer. E muitas pessoas me disseram que isso era religiosidade. E aí, nesse momento que eu queria fazer as minhas vontades, as coisas que eu queria, veio isso na minha mente. Aí eu comecei a pensar: será que eu estou sendo religiosa? Será que eu não devo fazer isso, um ritual de acordar e ler a palavra como eu faço? Mas porque eu também queria tirar algumas coisas do meu dia. Eu queria um tempo para eu fazer as coisas que eu queria, as prioridades que eu tinha colocado, né? E aí eu comecei a parar assim, não, eu não vou fazer mais isso, porque isso é religiosidade, então eu vou sim ler a palavra, estudar a palavra, ter um momento com Deus, mas durante o decorrer do dia, não vou fazer mais esse ritual de acordar de manhã cedo e fazer coisa, não quero mais ser religiosa. E aí eu parei de acordar, ler a palavra, orar e estudar. E aí, como eu fazia as coisas tudo durante o dia, eu comecei a fazer minhas coisas durante o dia, aí eu pensava, eu tenho que orar, eu tenho que parar para orar, mas eu só vou terminar isso, mas eu só vou terminar isso, eu só vou lá fazer essa coisa. E aí foi indo, quando chegava no final do dia, ainda me vinha na cabeça, né? Eu tenho que estudar a palavra, mas eu tô tão cansada, eu tenho que estudar. Não adianta, desse jeito eu tô cansada, eu não vou conseguir entender nada do que eu vou estar lendo, eu não vou conseguir meditar. E a minha oração estava sendo já deitada, eu deitada na cama, eu falava assim, ai Senhor, obrigada por esse dia, obrigada, e ali eu caía no sono. Eu não tinha mais um tempo de qualidade com Deus, não tinha mesmo. E aí, igual, o dia não estava dando. O dia estava curto, mesmo acordando cedo, dormindo tarde, não estava dando tempo para eu fazer as coisas que eu tinha que fazer. E aí eu já não estava ouvindo mais as ministrações que eu estava ouvindo. Aí tinha um curso do meu trabalho, né, do que eu estou trabalhando no dia de quarta-feira, na oração, no dia de quinta-feira, no horário da oração, quinta-feira, às 8 horas da noite, um treinamento ao vivo online, e eu estava fazendo e não estava mais vendo o culto presencial. Porque também eu acreditei que, como era gravado, eu poderia assistir num outro momento e estava tudo certo, né? E aí, essa semana passada, na verdade, começou a vir na minha cabeça tudo o que estava acontecendo. Eu comecei a olhar ao redor e ver divórcios, separação, as pessoas muito corridas, as pessoas não dando mais valor para as pessoas que estão ao lado dela, não tendo mais tempo para as pessoas. E tudo isso começou a vir na minha cabeça como a palavra de Deus, como eu entendo ali da palavra de Deus que diz que tudo isso aconteceria, né? Que o amor de muitos se esfriarão, que os tempos estariam se abreviando. E aí recebi no grupo também algumas notícias, né, que a gente fica triste de coisas que estão acontecendo no mundo, e me caiu a ficha de novo, de que eu deveria voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo, que não é religiosidade, que é tu dar o primeiro lugar a Deus. E quando eu dava o primeiro lugar a Deus, eu conseguia fazer todas as coisas, eu dava conta das minhas coisas e de todas as coisas que Deus me coloca que é necessário, tu tratar do teu marido, tu cuidar do teu lar, cuidar da tua família, cuidar das coisas de Deus. E aí me caiu a ficha e eu voltei a fazer e entendo, né? Não vou acreditar mais que é religiosidade eu dar o primeiro lugar a Deus. E para eu estar me aproximando mais de Deus, para eu estar dando mais lugar a Deus, para eu deixar as outras coisas de lado, para eu não focar. Às vezes um treinamento, que eu emendava os treinamentos do meu trabalho,
chegavam a ser de 3 horas por dia só vídeo, só assistir vídeos, tá? 3 horas por dia. E fora as vendas que tu tem que fazer, fora as outras coisas, e ainda assim estava me faltando tempo. Então, eu comecei a ver na prática de que se tu não der o primeiro lugar para Deus, e sempre vai aparecer coisas mais importantes para te fazer, coisas que tenham maior prioridade para te fazer, para a gente ter esse discernimento de a gente ver que as coisas de Deus não dá de negociar, não são negociáveis as coisas de Deus. A gente está vendo os fins do tempo, a gente está vendo, a gente não adianta a gente dizer assim, mas já está há muito tempo dizendo isso, que é os fins do tempo, há muitos anos acontecem isso. Eu ouvi isso ontem de novo, né? Pessoas dizendo, olha, isso acontece há muitos anos as pessoas dizem que é o fim dos tempos, e não é, se tu vê, a pessoa me disse isso, tá? Não é o fim do tempo, se tu vê, existia, a gente vê que existe um país tomando o outro, pessoas querendo fugir, né? Mas tu vê que antigamente tinha aqueles duelos, pessoas se matando, hoje em dia não tem mais. Tudo tem uma explicação para a pessoa não deixar de fazer o que quer fazer, o que é a vontade dela, e não aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, ela diz pra gente que isso vai acontecer, ela nos instrui, e a gente tem que começar a abrir os nossos olhos e parar de querer fazer as nossas vontades e começar a fazer aquilo que Deus manda de a gente fazer. Buscar a direção de Deus em tudo buscar a direção de Deus e dar o primeiro lugar a Deus. Senão vai chegar aqui, como diz no fim do tempo, a gente vai estar tão frio que a gente não vai ser mais, como diz ali, os escolhidos serão perseguidos. A gente nem vai ser mais perseguido porque a gente não é escolhido. A gente é uma pessoa que a gente nem quer viver a palavra de Deus, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer morrer por amor a Cristo. Então não vamos deixar o amor se esfriar, o amor à palavra de Deus, o amor a Deus. Vamos dar o primeiro lugar a Deus. E foi isso que Deus falou muito forte essa semana comigo. E queria compartilhar com os irmãos. Com tudo que a gente está vendo, não tem como, eu acredito que não tem um irmão que não tenha se entristecido com tudo que a gente está vendo, né? E não tenha se doído com tudo que a gente está vendo. E a gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo. E vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar para Deus. Vamos procurar colocar Deus em primeiro lugar mesmo e deixar as outras coisas. Tu vê que tu tá se cansando. As pessoas vivem cansadas, estressadas. Hoje em dia, ninguém mais trabalha assim, sai de casa de manhã para trabalhar e volta no fim do dia. São poucas, né? A maioria trabalha remoto, em casa, tá trabalhando de maneira que acha mais tranquila, que no início da pandemia, que bom, não vou precisar mais trabalhar, não vou precisar mais sair de casa, e agora vai ser melhor. E hoje em dia as pessoas não conseguem nem trabalhar em casa mais, as pessoas estão estressadas e falta tempo, uma coisa que de um jeito a gente achava que ia ter mais tempo, porque não vou perder o tempo que eu tinha de me deslocar, vou ter mais tempo com a minha família. Hoje em dia ninguém mais tem tempo com a família, se isola cada um num canto, fica um num quarto, outro trabalha no outro quarto, e se estressa porque está trabalhando, vai alguém, ele bate na porta e já se irrita, porque a gente às vezes não está procurando dar o primeiro lugar a Deus, né? E estamos abandonando as coisas de Deus, estamos deixando de lado as coisas de Deus. Muitas vezes tem um irmão do nosso lado precisando de uma ajuda tua, precisando, olha, eu posso dividir contigo a tarefa, vamos fazer a coisa ficar mais leve para ti e não vai ficar pesada para mim, porque a gente vai estar dividindo, né? E a gente não tá nem aí, a gente tá só no oba-oba, quero só para mim, quero me sentir bem, e no fim nem se sente bem, né? Porque não tá agradando a Deus, tá buscando outras coisas. Então vamos
vamos começar a raciocinar, de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo e começar a voltar ao primeiro amor, que já estamos bem atrasados nisso, né? A gente está largando, na verdade a gente não está progredindo, a gente está regredindo. Eu falo por mim, né? Tudo isso que eu estou compartilhando com os irmãos é experiência minha, coisas que estão acontecendo comigo e eu estou vendo, eu estou percebendo, graças a Deus, glória a Deus, que Deus me permite ter essa visão do que está acontecendo e retornar para os caminhos do Senhor e retornar a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Amém, irmãos? O que eu queria compartilhar com os irmãos era essa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um e que os irmãos tenham um resto de semana abençoado na direção do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a gente tem acesso à Tua palavra dentro do nosso lar, Senhor. Nos ajuda a valorizar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, conduza, Pai, a nossa vida conforme a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a te colocar em primeiro lugar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sentir a dor do próximo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter tempo de qualidade contigo, Senhor. A ter tempo de estudo da Tua palavra. A olhar o nosso irmão que está necessitado. Muitas vezes ele não necessita de um alimento, ele não necessita de roupa, ele necessita de ouvir de Ti ou de um abraço, ou ele necessita de palavras de amor, que hoje em dia a gente nem sabe mais, Senhor, falar palavras de amor. A gente vive, parece, numa grosseria, numa falta de paciência tão grande, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar mais perto de Ti, mais próximos de Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos bem mais parecidos contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós colocamos esse culto diante de Ti, colocamos a vida de cada família que está assistindo esse culto diante de Ti, colocamos toda a situação do mundo, Senhor, o que está acontecendo diante de Ti, Pai. Essas guerras, essa pandemia, Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos permite estar na Tua presença todos os dias, porque o Senhor nos permite todo dia falar contigo. Nós temos como estar, só depende de nós querer, Pai. Nós temos que querer estar na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.